Bom dia a todos e a todas, vocês que nos assistem pela TV Câmara e especialmente os servidores públicos municipais que nos acompanham pelo YouTube da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Nós iniciamos essa semana, uma semana especial, a Semana do Servidor Público. A data que marca este evento é dia 28, quinta-feira, e a Prefeitura de Florianópolis, para marcar essa semana, então, está lançando a Universidade Corporativa do Poder Executivo. Essa universidade tem por objetivo ser a grande ferramenta de treinamento e desenvolvimento dos servidores públicos. E para iniciar as atividades da universidade, nós estaremos hoje de manhã, amanhã de manhã e na quarta-feira de manhã com 6 painéis com temas relacionados ao serviço público. Nós iniciamos hoje de manhã com o prefeito Jean Loureiro e hoje eu estou aqui para falar sobre nova administração pública, tendências, com o vice-prefeito Topázio Neto e com o professor de administração da Universidade Federal de Santa Catarina, Bernardo Maier. Bom dia, vice-prefeito. Bom dia, Rafa. Bom dia, professor. Bom dia, Rafael. Muito bem. Pessoal, quero deixar claro quem está nos acompanhando no YouTube, os servidores que fizeram a inscrição deste painel, a gente está lançando o link de presença no chat do YouTube. Então vai lá e registre sua presença para você ter acesso ao certificado, depois conseguir fazer o seu processo com esse certificado de promoção, progressão, inclusive. Tá certo? Vamos iniciar também agora, né, com o tema Nova Administração Pública. Então eu quero começar questionando, né, o professor Bernardo sobre os conceitos da nova administração pública, né, professor? É um tema de vanguarda, vem sendo tratado muito na academia, o governo federal já vem se movimentando, alguns governos estaduais e prefeituras também, a gente escuta as palavras governança, accountability e outros termos que já são trabalhados na iniciativa privada, mas agora estão sendo trazidos para a administração pública. O que é a nova administração pública no Brasil? Bom dia, Rafael. Novamente, é um prazer estar aqui participando desse debate ao seu lado, ao lado do nosso vice-prefeito, vice-prefeito Topázio Silveira Neto. E muito importante a gente estar podendo promover esse tipo de discussão aqui no Executivo Municipal. A sua pergunta é deveras importante porque ela nos remete a um processo de aprimoramento e de trazer a administração pública para a vanguarda da administração. Então, quais são os conceitos principais? Você mencionou alguns conceitos extremamente relevantes. Usou até palavras que não estão tão incorporadas ao nosso vocabulário, principalmente do cidadão e dos servidores públicos tradicionais, né? Portanto, eu vou tentar de uma maneira simples comentar aqui. A administração pública, ela pode se modernizar por meio de alguns instrumentos aliás, de algumas palavrinhas muito simples. Uma delas, uma busca de maior eficiência nas atividades, na prestação do serviço público. Mas essa eficiência, ela não pode se restringir às atividades meio. Ela precisa ser uma melhora de eficiência que permita ganhos para o cidadão. Então, esse ganho de eficiência precisa ser sentido pelo usuário final da administração pública. Esse é um primeiro conceito que deve nortear as nossas ações dentro da administração pública. Um segundo conceito também muito importante é o conceito de participação. A administração pública não é algo feita pelos técnicos para os técnicos. Ela deve sim promover a inclusão do cidadão na discussão e até mesmo, quando possível, na execução das políticas públicas. E isso hoje em dia está ainda mais facilitado com o uso de ferramentas tecnológicas. Então, eu acho que nós temos aí uma busca de maior eficiência que seja sentida pelo cidadão, temos a participação do cidadão e temos o uso da tecnologia nos apoiando nesse processo. Se nós unirmos esses conceitos, se conseguirmos, tenho certeza que nós conseguiríamos passar por uma administração mais moderna. Perfeito.
Vice-prefeito Topazio, o senhor tem uma trajetória na iniciativa privada, né, se colocando reconhecidamente como um dos grandes empresários do momento em Florianópolis, né, e aceitou o desafio, né, de contribuir com a cidade, né, e hoje está ocupando esse espaço importante na Prefeitura de Florianópolis. E a pergunta que eu quero lhe fazer, né, tanto tempo na iniciativa privada e agora aí quase um ano, fechando um ano como vice-prefeito, o que você vê, né, de diferente que o senhor tinha no dia a dia de uma empresa e está vendo agora na administração municipal, que talvez a gente poderia estreitar os espaços entre o que acontecia na iniciativa privada e na gestão pública, nesse sentido que o Bernardo falou, de aumentar a eficiência nos serviços públicos? Bom, bom dia a todos. Faço aqui o meu cumprimento especial ao professor Bernardo, obrigado, que é uma referência na área da administração pública catarinense brasileira, o Rafael, nosso companheiro de prefeitura. Faço uma referência também ao nosso servidor público que está nos assistindo. Queria dizer que eu venho de uma família, professor, onde eu tenho muitos servidores públicos na minha família, né? Meu pai, minha tia, meu tio, meu outro tio, então um conjunto de familiares próximos, do círculo próximo, que são servidores públicos estaduais ou federais, e me fez, na minha formação como cidadão, acompanhar muito de perto a carreira do servidor público, as dificuldades, as facilidades, os desafios que o servidor público encontra no seu dia a dia de ter que trabalhar com a coisa pública, né? E como eu tenho dito, mais do que servidor público, servidor do público, né? Porque nós estamos na prefeitura, eu me incluo nisso, para servir o público naquelas suas necessidades. E, Rafa, obviamente que eu tenho, ao longo desses 9 meses, 10 meses de trabalho na prefeitura, e eu me afastei completamente, já há quase 2 anos, das minhas atividades privadas, porque acho que há uma incompatibilidade, inclusive de tempo, porque você não consegue estar na prefeitura das 8 da manhã às 8 da noite e ainda ter a sua vida na iniciativa privada. Eu tenho visto muita semelhança, porém, com pontos fundamentais de diferença que não podem ser esquecidos. O professor Bernardo comentava agora há pouco sobre o futuro da administração pública e na iniciativa privada, já de alguns anos, ela tem evoluído para ter o cliente como centro de suas atenções. Então, hoje, toda a administração trabalha em função do cliente. Como é que eu posso atender esse cliente da melhor forma possível, com mais eficiência, com mais eficácia, sendo mais lucrativo, trazendo inovação, novos processos para que esse cliente fique satisfeito e aumente o que a iniciativa privada chama de lifetime value, né? O valor do cliente na linha do tempo. Isso é fácil de entender. Se um cliente permanece com uma empresa por longo período de tempo, ele traz mais rentabilidade para essa empresa. No setor público, esse conceito também se aplica, só que a gente substitui o cliente pelo cidadão. Né? E por que eu substituo o cliente pelo cidadão e eu o chamo de cidadão? Porque na iniciativa privada eu posso atender esse cliente aqui individualmente, mas no setor público eu tenho que atendê-lo como cidadão e, portanto, ele tem características não só dele, mas da coletividade onde ele atua. Então, às vezes, eu encontro situações onde o cidadão não entende por que a prefeitura não pode resolver o caso dele, né? Especificamente. Que na iniciativa privada eu resolveria, porque o risco é meu, a margem é minha, a rentabilidade é minha. Mas na coisa pública, eu estou tratando com a coisa pública. Então, se eu atendo aquele cidadão, eu tenho que ser capaz de atender a todos os cidadãos com a mesma característica dele. E às vezes eu não posso, ou por falta de recurso, ou por falta de legislação pertinente, ou por falta de condições. Então, se a gente começar a fazer o paralelo da iniciativa privada para o setor público, a gente encontra fatores como esses, que é só uma questão de a gente ter bom senso, acompanhar a legislação, olhar os órgãos de controle e focar no resultado que a administração pública pode trazer para o cidadão. Eu acho que, modernamente, é cada vez mais pelo que nós seremos cobrados. Perfeito. Vocês dois colocaram um ponto fundamental, né, que está o cidadão, a prestação de serviço com qualidade para o cidadão. E a gente escuta muito os cidadãos falando, né,
sobre burocracia. O problema do serviço público, a morosidade, a demora de tudo é a burocracia. Professor Bernardo, o que é burocracia? Ela tem uma importância na teoria da administração, né? Mas por que esse monstro, né, que as pessoas chamam de burocracia, enfim, será que ela é responsável por que as coisas demorem tanto, né? A gente trabalha aqui no serviço público e depois eu vou questioná-los também com relação à burocracia para o servidor público, né? Mas para o cidadão entender melhor, o que é a burocracia? Outra excelente pergunta, Rafael, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria, antes de respondê-la, pontuar e destacar algo muito importante que foi dito pelo nosso vice-prefeito aqui momentos antes. Ele falava sobre as semelhanças e sobre essa possibilidade de convergência entre a administração pública e a administração de empresas. Eu acho perfeito isso, acho que inclusive não existe essa separação entre a administração pública e a administração de empresas. A administração é uma coisa só e, entretanto, as particularidades de cada setor devem ser respeitadas e tratadas, claro, diferentemente. Mas a lógica da administração é uma lógica única. Ao dizer isso, eu quero comentar que a teoria da burocracia, algo do final do século XIX, criado pelo sociólogo alemão Max Weber, e que previa justamente a organização, a departamentalização, a hierarquização, a estruturação administrativa de uma organização. A lógica burocrática, ela visa a eficiência, ela não visa paralisar a administração. Portanto, não há nada de errado em termos conceituais com a administração burocrática. Entretanto, deve-se dizer que o que se popularizou foi aquilo que se chama de as disfunções da burocracia, o mau uso da burocracia, o excesso de regras, o excesso de papelório, o excesso de hierarquia é o que se tornou um sinônimo popular da palavra burocracia. E isso, de fato, é nocivo à eficiência, é nocivo à participação, é nocivo à celeridade na tomada de decisões e na execução dos serviços públicos. Portanto, de fato, Rafael, essa disfunção da burocracia precisa ser combatida. Entretanto, a burocracia em si, ela se faz necessária em qualquer grande organização, seja ela pública, seja ela privada. Entretanto, o seu excesso, esse sim, deve ser combatido. Perfeito. Questionei isso ao professor Bernardo, né, porque o Topazio falou justamente da necessidade de se aprimorar legislação, dando inclusive segurança jurídica aos servidores públicos, né, para fazer análise de processos, tomarem decisões de forma segura, né? A gente vive hoje um momento no Brasil, nesses últimos anos, onde os órgãos de controle ficaram muito fortalecidos e eles vão em cima do servidor de forma individual, né? não em cima da prefeitura, da organização. Isso fez com que os servidores também acabassem ficando com medo de tomar determinadas decisões justamente por um potencial processo administrativo. Então, se não existe esse arcabouço legal para lhe dar segurança, para dar determinada parecer, tomar determinada decisão, ele acaba não fazendo, o que faz com que o processo fique mais demorado e justamente o cidadão sinta essa morosidade. E aí eu lhe pergunto, né, Topazio, tu que estás vendo essas dificuldades, como que a gente poderia trabalhar para minimizar isso? Eu entendo dessa forma também, acho que o professor pontuou muito claramente essa questão da burocracia, né, ou falando das disfunções da burocracia, que é o que todo mundo vê, né? Ninguém liga para a prefeitura, poucas pessoas ligam para elogiar que o trabalho foi bem feito e rapidamente desenvolvido, mas as pessoas reclamam que demora muito, etc. E aí você, Rafael, colocou a questão do servidor público. Então, me colocando no sapato do servidor público, eu sei que muitas vezes o processo é confuso, tem dupla interpretação, os órgãos de controle não chegam a um acordo sobre como aquele processo deve ser realizado. Então, cabe ao gestor público, no caso do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, cada vez mais tentar esclarecer e desenhar os processos públicos de acordo com a legislação que dê garantia e segurança ao servidor público, para que ele possa efetivamente
implementar aquele processo, fazer com que aquele processo ande no mais rápido tempo possível, da melhor forma possível para o cidadão. Novamente eu volto no cidadão como o paciente, como diriam aí os advogados, da ação pública, né? Eu quero desenvolver as minhas atividades para impactar positivamente a vida do cidadão. Mas, professor, agora eu lembro aqui de uma outra coincidência entre a iniciativa privada e a iniciativa pública. Hoje as pessoas dizem, as startups estão ganhando espaço das empresas grandes porque são mais ágeis, né? Por quê? Porque as empresas maiores deram à burocracia, talvez, e eu estou fazendo aqui uma licença poética, o nome de compliance, né? Para estabelecer regras e procedimentos de como elas fazem. Então, se hoje você vai numa empresa de capital aberto, numa empresa que está em vários países ou em vários estados, muitas vezes a administração privada diz assim, olha, eu não posso fazer isso por causa do meu compliance. Por quê? Porque o compliance e as regras daquela empresa estabelecem que aquele procedimento tenha determinadas características, que traduzindo para o nosso setor público, são as normas e regras que eu tenho dentro da prefeitura, usando como exemplo, para fazer determinada atividade. Então as coisas são muito parecidas, os nomes vão sendo dados aí de acordo com a moda, mas no fim do dia eu só posso fazer aquilo que o meu cidadão, ou que a nossa democracia autoriza o gestor a fazer, ou eu só posso fazer aquilo que os sócios da companhia privada autorizaram, através dos seus conselhos de administração, fazer. Então, as coisas são parecidas, né? Mas no fim do dia, o que importa é o impacto na vida do cidadão. Perfeito. Que bom que tu entrou nesse assunto, né? A questão do compliance. Eu vou perguntar para o professor Bernardo também, né? Outros conceitos aí que vão do accountability, responsabilização, governança, né? Na questão de gerir o serviço público, a máquina pública de uma forma diferente, através, às vezes, de indicadores, né? Eu queria que tu trouxesse, né, Bernardo, quais são as teorias hoje de nova administração pública que estão sendo mais utilizadas, empregadas hoje no Brasil? Perfeito. Eu gostaria de salientar aqui alguns conceitos, além daqueles que eu comentei na minha primeira intervenção. Você falou sobre accountability. Accountability nada mais tentando simplificar bem a palavra, do que a prestação de contas. Então ela estaria relacionada à transparência, à busca do envolvimento, ao cidadão compreender melhor a administração pública e deixar, e impedir, aliás, a administração pública de ser aquela caixa preta, em que ele faz solicitações, ele demanda processos, e aí internamente aquilo demora, o processo some lá dentro, e dali a um tempo aparece um resultado, independentemente de prazos, de cumprimento ou respeito a qualquer desejo do cidadão. Então, esse é um conceito importante que nós devemos zelar por ele, melhorar a prestação de contas em relação à sociedade. Nesse sentido entra a transparência, acesso à informação? Totalmente. E aí, de novo, eu vou fazer referência ao uso da tecnologia. A tecnologia pode nos ajudar nesse sentido. Ela pode tornar mais visível o andamento, ela pode deixar claro o resultado dos processos, os pareceres. Tudo isso pode facilitar ao cidadão a compreensão do trâmite dos processos e dos serviços aqui dentro da administração pública. Além disso, um outro conceito que deve ser muito desenvolvido em todos os órgãos da administração pública, no Brasil e no mundo, isso não é um aspecto inerente a Florianópolis, a Santa Catarina ou mesmo ao Brasil, que é a capacidade de colaboração. E aí vem um outro conceito que você mencionou, Rafael, que é o conceito de governança. Você conseguir estabelecer relações colaborativas entre diferentes atores, de modo que eles conversem e consigam realizar uma coprodução do serviço público, uma produção colaborada, uma produção cooperada do serviço público. E isso se revelou extremamente necessário agora com a pandemia. Isso revelou, muitas vezes, a ausência de colaboração, a dificuldade de colaboração entre entes federativos. Estado com dificuldade de conversar com o município, Estado com dificuldade de conversar com a União. Isso ficou muito evidente com a pandemia. É algo a ser superado. E nesse mesmo contexto, eu gostaria de chamar a atenção de algo sobre o qual eu tenho escrito a respeito e no qual eu acredito muito, que são as parcerias público-privadas. Legal. Tá? E aí colocar
os recursos, as capacidades, as competências do setor público trabalhando lado a lado, de forma também cooperada, colaborativa com o setor público, de modo que a atender, obviamente, o cidadão e o aumento do valor público, do valor percebido pelo cidadão. Topázio, nesse sentido, a gente vê as demandas da sociedade por serviços públicos cada vez maiores. Por outro lado, os recursos, eles são escassos, né? Então, o Bernardo trouxe aqui um elemento importante para a nossa conversa, que são as parcerias público-privadas, e tu que vem do meio privado, né? Como que a iniciativa privada pode colaborar, né, para soluções de demandas da sociedade, e como a prefeitura, no caso a Prefeitura de Florianópolis, né, pode aproveitar das suas potencialidades para se abrir à iniciativa privada, né? A gente viu o prefeito Jean de maneira muito inteligente, né, desenvolvendo o projeto da Marina, da Beira-Mar Norte, né, em parceria com a iniciativa privada. A gente tem outros projetos nesse sentido, mas o que tu vê de mais potencialidades para Florianópolis nesse sentido? Bom, Rafael, muito boa pergunta. Eu penso o seguinte, né, se a gente começar do princípio, o cidadão que nos elegeu no último pleito eleitoral, ele viu um plano de governo, né? Bom, essa chapa que se apresenta aqui, Jean prefeito, Topázio vice, o que eles querem, o que eles esperam para a cidade? E nós apresentamos uma série de propósitos, uma série de ideias para a cidade, que no seu âmago tem desenvolvimento econômico com justiça social. É isso que nós queremos para Florianópolis, reduzir desigualdades, ter o desenvolvimento por toda a cidade, acelerar esse desenvolvimento através da participação da iniciativa privada, porque nós entendemos que na administração pública, por tudo que nós já conversamos, você tem determinadas amarras, que são amarras necessárias, determinadas especializações que nós não conseguimos nos manter atualizadíssimos com relação às últimas tendências, porque a gente tem uma cidade para administrar, e que muitas vezes a iniciativa privada faz esse papel, né? Ela é mais ágil, ela tem uma capacidade de investimento muito maior, ela pode investir agora para recuperar ao longo de 30 anos, como é o caso da nossa Marina Beira-Mar. Imagine se o município fosse se adonar de uma marina pública da Beira-Mar. Nós íamos drenar recursos da cidade para colocar no empreendimento, teríamos que aprender todas as habilidades para gerenciar e ter uma marina, de maneira que seria um projeto quase que inviável, levaria muito mais tempo. Procuramos uma empresa especializada, lançamos um edital para que todos pudessem participar e principalmente no caso da Marina, professor Maia, o interesse público foi o fator determinante para a escolha do parceiro. Se nós olharmos o projeto da Marina, que é um projeto de 400 mil metros quadrados na Beira-Mar, que é equivalente a 15% da nossa área central da cidade, então não é um projeto pequeno. A grande maioria, eu diria 80% dessa área vai ser ocupada por atividades que o público vai poder usufruir sem pagar um centavo, sem pagar um tostão. Então, o que vai dar viabilidade econômica ao projeto é uma área muito pequena de exploração econômica que o empreendedor vai dispor para, no prazo de 30 anos, poder abater o seu investimento. Então, não há dúvida de que as PPPs, ou as parcerias público-privadas, bem estruturadas, que tenham por objetivo atender o cidadão na sua necessidade, e qual foi a necessidade nesse caso? Florianópolis de volta para o mar, uma área de integração e lazer no centro da cidade, uma área de integração e lazer próximo das nossas áreas de maior carência social, que é o maciço do Morro da Cruz, a geração de mais de 2.000 empregos diretos num equipamento como a Marina, por exemplo. Agora, nós temos outras parcerias. Nós estamos agora, nesse momento, no ar com Floripa Mais Empregos. Não é uma parceria no nível de uma PPP, mas é uma parceria com a iniciativa privada. Nós entendemos que a prefeitura sozinha não gera empregos. Quem gera empregos é a iniciativa privada. Então, nós estamos criando condições na cidade, seja de destravar processos burocráticos, de investir em algumas áreas de infraestrutura para que os empregos apareçam. Fizemos um chamamento às empresas, montamos um portal na internet, que chama-se Floripa Mais Empregos. As empresas colocam suas vagas, quem pode fazer cursos de capacitação gratuita oferecem esses cursos, o cidadão pode cadastrar o seu currículo, e assim nós estamos animando um ecossistema através dessas parcerias
para que a gente possa gerar mais empregos na cidade. Bacana. Está mostrando aí com a iniciativa do Floripa Mais Empregos que a iniciativa privada pode participar de várias formas, né? Desde a zeladoria, aí eu vou voltar com o professor Bernardo, né? Que a gente tem um case aqui em Florianópolis de sucesso que se chama Aeroporto, né? O Floripa Airport, que foi uma concessão, né? Professor, hoje no Brasil, quais são os modelos, né, de parcerias público-privadas? Vai desde uma concessão, privatização, a um simples entendimento, um acordo de entendimento, né? Quais são os principais modelos? Essa é uma ótima pergunta. O conceito internacional de parceria público-privada, ela engloba aquilo que no Brasil se chama de parceria público-privada e as concessões, que no Brasil são chamadas de concessões administrativas simples. Então, internacionalmente falando, se for a Inglaterra, principalmente países anglófonos, você vai ver que todas são tratadas como parcerias público-privadas. No Brasil, se optou por um caminho diferente, mais ligado ao direito francês, em que nós segregamos concessões de parcerias público-privadas. A grande diferença entre elas é, na concessão, o concedente ele deve extrair a sua sustentação financeira da exploração daquele ativo que foi concedido a ele. Então, ele não recebe recursos públicos para extrair sua sustentação financeira. Na parceria público-privada, nós temos a exploração ou não do empreendimento pelo concedente, mais a complementação com recursos do orçamento para complementar os recursos financeiros do concedente. Tá? No Brasil, se optou por dois tipos específicos de parceria público-privada. Uma é a parceria público-privada administrativa, onde o poder público arca com 100% dos custos e dos investimentos do concedente, enquanto que na parceria público-privada do tipo administrativo, ele pode combinar a cobrança do serviço que ele presta ao usuário com recursos que ele recebe do orçamento público. Perfeito. Topázio, quais áreas assim tu vê com potencialidade de repente para a gente partir para parcerias ou até mesmo concessão, né? Havíamos conversado semana passada sobre a zeladoria de praças, por exemplo, com quiosques, enfim, né? Tu vê potencialidades em Florianópolis para outros setores, onde a gente pode até ir para uma concessão, de repente? Eu penso que sim, né? Florianópolis é uma cidade com potencial diversificado. Nós temos turismo, nós temos a área de desenvolvimento econômico, nós temos área de saúde, área de zeladoria, diversas áreas na cidade. Eu acho que no fundo o que nós temos que pensar é essa determinada atividade. Se for realizada numa parceria público-privada, ela trará mais impacto positivo na vida do cidadão ou não? Não, ela trará um impacto positivo muito maior, muito mais rápido, de maneira permanente, independente do gestor de plantão. Porque você tem que ver isso. Às vezes você tem um serviço público, professor Bernardo, que é muito bem executado, com a cabeça e com a característica daquele grupo que está na gestão da cidade naquele momento. E muda o grupo de gestão, o serviço desanda, as coisas já não são tão boas. Não há continuidade, né? Não há continuidade e o cidadão é que sofre lá no fim do dia. Então, voltando novamente no exemplo da Marina, que é um equipamento turístico, de lazer, etc., se o empreendedor vai ficar ali por 30 anos, ele tem a condição de montar um belo plano operacional e estratégico para que o empreendimento dele seja um empreendimento de sucesso. Se for um empreendimento de sucesso para ele, fatalmente será também para a sociedade. Então nós temos outras diversas áreas. O prefeito Jean é um entusiasta desse atendimento de qualidade ao cidadão e tem provocado a toda a administração que avalie todas as áreas que nós temos na cidade com a possibilidade de nós identificarmos outros pontos que poderiam ser melhor administrados ou mais rapidamente implementadas modificações positivas para a cidade através dessas parcerias. Perfeito. E Topázio, tu estás tocando, né, estás capitaneando, né, foi até um dos pontos no plano de governo seu e do Jean, né, que vocês apontaram para repotencializar, que é a área de governo eletrônico, inclusive, né, mas fazendo um amplo estudo na prefeitura, como
melhorar a eficiência através de ferramentas tecnológicas. Né? Queria que tu comentasse um pouquinho desse plano, desse levantamento que tu estás desenvolvendo e como a tecnologia, a gente vive num momento de pandemia, né? A gente teve que se utilizar muito dela, né? Na tua visão como gestor, pode contribuir para melhorar a eficiência da administração pública pensando justamente no cidadão. Perfeito. Eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer que os recursos da prefeitura são limitados. Né? Como eu não tenho recursos para fazer tudo de uma vez só, o que nós temos feito é identificar quais aquelas áreas de maior impacto na vida das pessoas. Então, dentro disso, a prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da área de governo digital, nós temos mapeados e passamos esse tempo mapeando os principais processos dentro da prefeitura que, se modificados, se colocando uma dose certa de inovação nesses processos, poderiam impactar positivamente a vida das pessoas. Aqui cabe, professor Bernardo, o conceito clássico de inovação, né? Que é colocar na prática uma medida inovadora e que impacte a vida do cidadão. Não adianta só fazer pequenas melhorias, você tem que fazer uma medida que traga um impacto positivo na vida do cidadão. E nós agora, por exemplo, dando ideia desse envolvimento todo de melhorar a questão da digitalização da cidade, acabamos de lançar, faz uma semana, 10 dias, o processo autodeclaratório para novos alvarás de licenciamento de construção. Perfeito. Hoje, um cidadão que tem uma casa de 60 metros quadrados e ele quer pedir um alvará de construção, ele enfrenta o mesmo processo de alguém que vai colocar um prédio de 3 mil metros quadrados para construir. Quer dizer, que era um negócio que não fazia muito sentido. Analisar uma construção de 60 metros deveria dar muito menos trabalho do que um prédio de 3 mil metros, mas todos entravam numa fila única. Então, eu consegui atrasar a aprovação de um prédio de 3 mil metros, que vai gerar aí centenas de empregos, e consegui atrasar a avaliação de uma pequena unidade unifamiliar de 60 metros ou 100 metros quadrados. A partir de agora, sob responsabilidade do engenheiro construtor dessa casa de 60 metros, ele entra na internet de maneira automática, ele recebe o seu alvará para a construção, assumindo esse engenheiro a responsabilidade que no processo anterior seria do nosso técnico da secretaria, que ia fazer toda a avaliação, saber se a porta estava do tamanho certo, se o quarto tinha lá a metragem mínima necessária. Quem dá essa autorização hoje é o engenheiro que vai construir, ficando para a administração pública a conferência e fiscalização a posteriori. Perfeito. Então eu não atraso, eu agilizo, eu diminuo a fila, os nossos técnicos podem se debruçar sobre os grandes processos construtivos, mais complexos, que requerem uma análise mais detalhada. Então, são esses os processos que a prefeitura está focando nesse momento, e nós estamos focando com processos inovadores que trazem impacto na vida das pessoas e que podem rapidamente ser implementados. Não, perfeito. O Topázio, né, professor, tocou numa questão interessante, que a inovação ela não se limita à questão tecnológica, às ferramentas tecnológicas, mas também de processos. Né? Na tua visão de teórico, né, como a inovação em processos administrativos pode resultar em eficiência para o cidadão? É muito importante essa colocação. A inovação, muitas vezes, ela fica vista como algo que somente ocorre na área tecnológica. Né? Ela pode acontecer em tudo, não só em processos, mas na atuação, na ação governamental em si. Né? E para que ocorra essa inovação, o que é necessário? É necessário romper as barreiras da burocracia. Tá? Não só das disfunções da burocracia, porque a burocracia tem a tendência de isolar o funcionário público ou o funcionário de uma organização privada no seu departamento, na sua superespecialização. Então, é necessário expor o funcionário público a algo que o vice-prefeito bem colocou, a diversidade do ecossistema de inovação. Ele precisa sentir que ele está num ambiente que estimula a inovação. E para isso é fundamental que ele conviva com o diferente. Por isso são aquilo que eu falei anteriormente, as colaborações, o contato com o parceiro privado. Isso vai trazer a ele possibilidades de ampliar os horizontes, de ver novas práticas e de poder, aí sim, tentar perceber
possibilidades para ele inovar, né? Não só tecnologicamente, mas nos processos e na sua atuação no dia a dia. Perfeito. Essa capacidade de improvisação, Rafael. Não improvisação no sentido de esculhambação, de bagunça, mas aquela capacidade dele, dentro da área do conhecimento, da especialidade dele, propor inovações que venham agregar e ganhar em termos de eficiência e de melhorias nos processos. Antes de passar para o Topázio, eu quero te perguntar, né, exatamente isso. Qual é o papel do servidor público na nova administração pública? Ele tem um papel central, ele é o ator da prestação do serviço público, né? Então ele precisa, em primeiro lugar, vou retomar minha fala no início, ele precisa entender que o serviço público, ele é, na sua essência, participativo. Então aquele funcionário público que bota aquela placa e que diz assim, se eu for de acordo com o código, o item tal e tal do Código Penal, se eu for importunado, aquilo ali, obviamente ninguém está aí para receber xingamento e agressão de ninguém, mas ele precisa entender que ele está ali para servir. O nosso vice-prefeito mencionou isso anteriormente. E agora esse serviço pode se dar pela forma presencial, de uma maneira híbrida ou ainda eletrônica, né? Então, o servidor público, ele tem um papel central, tá, no atendimento ao cidadão, e ele precisa ser valorizado para tanto. A administração precisa valorizar, capacitar o servidor público para esse novo momento. É um momento participativo e é um momento também que precisa valorizar a eficiência, a celeridade e o pronto atendimento dos cidadãos. Topázio, eu sou servidor há 5 anos, né? Tu estás aí há 10 meses, né? E uma coisa que eu me deparei por muito tempo, hoje menos, eu sinto uma cultura de mudança. É o ditado, mas sempre foi assim, a gente sempre fez assim. E nós estamos vivendo um momento de inovação. Sim. Nós estamos na cidade criativa do Brasil. Tu, inclusive, foi a São Paulo, recebeu o prêmio do Connect de segunda cidade mais inteligente do Brasil, né? Como fazer inovação na administração pública, sensibilizando justamente os servidores que têm essa resistência. Ah, mas sempre foi assim. Para que mudar? Para que mudar? Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque a gente mexe com o ser humano. Né? Alguém diz assim, mas como é que eu motivo o fulano? Impossível, ninguém motiva ninguém. As pessoas se automotivam. Né? O que eu posso é dar a ele elementos para que ele enxergue um mundo diferente, caso ele mude o seu comportamento, a sua atitude. Né? Eu quero puxar aqui 2 exemplos, professor, bastante rápidos. Primeiro, pandemia, março do ano passado, pró-cidadão fechado. Sim. Como é que faz para atender a demanda do cidadão a partir daquele momento que ele não consegue mais ir lá, levar um formulário, levar um documento para pedir um alvará, etc. Rapidamente, a administração se reinventou, processos eletrônicos, agendamento via e-mail, o cidadão era atendido, etc. Tal. Foi um show, né, com as dificuldades normais do processo, mas a gente se reinventou, foi muito rápido para se reinventar. Segundo exemplo que eu acho fantástico é case nacional. A educação, da mesma forma, fecha tudo, vai para a internet, e em 3 dias o professor Maurício da Educação e os nossos valorosos professores colocam no ar uma plataforma de ensino à distância para as aulas regulares continuarem existindo. Poxa, isso foi assim um case, mas rapidamente o que se viu? Pô, peraí, mas tem criança que não está conseguindo porque não tem internet em casa. O prefeito Jean, com a sua sensibilidade, 35 mil chips de dados para colocar em celular foram distribuídos em Florianópolis. E talvez esse seja o maior programa de inclusão digital já feito no Estado, quem sabe no Brasil. 35 mil jovens alunos receberam chip para adentrar na internet. Então isso é inovação na área pública na veia. Agora, o servidor público, na minha avaliação, só depende dele querer mudar. Não somos nós, enquanto gestores, somos passageiros por aqui, que vamos fazer o servidor público mudar. E eu até diria, Rafa e professor, que é uma pequena parcela, uma pequeníssima parcela do servidor público que ainda usa essa expressão. Mas eu sempre fiz assim. Talvez esteja acomodado por algum caso. O que a gente tem que entender é que por mais que nós sempre tenhamos feito assim, a realidade muda todo dia. O mundo vem mudando todo dia, as relações são cada vez mais virtuais e mais rápidas. As pessoas, depois do advento do WhatsApp, que você manda um WhatsApp para tua esposa e quer que ela responda em 3 minutos, se ela responder em 5, tu já acha que ela está
tem alguma coisa contra ti, que não acordou bem hoje e tal. Depois que aconteceu o WhatsApp, as informações têm que ser instantâneas. O cidadão já não aguenta mais, em alguns momentos, ele fazer uma solicitação e levar 2 horas para ter a resposta. Ele quer saber se você recebeu, se minimamente você recebeu. Então, não é conselho, porque conselho não se dá, né? Tem um monte de gente aí que vende conselho. Mas a minha percepção desse processo é, enquanto servidor público, eu entender qual é o impacto que a minha atividade está fazendo na vida daquela pessoa que está sentada na minha frente, às vezes precisando de um serviço público, às vezes precisando de uma consulta médica, ou de uma vaga para a creche do filho dela, e que se eu, como servidor público, fazendo a minha atividade, pela qual a lei me contratou, pela qual a prefeitura me remunera todos os meses, possa fazer de maneira atenciosa, responder essa demanda do cidadão, eu vou poder medir o resultado do meu trabalho no fim do dia e dizer, poxa, hoje o meu resultado foi 90% positivo, causei 90% de impacto positivo na vida dessas pessoas que passaram por mim aqui hoje, e eu tenho certeza que a população vai reconhecer. As pessoas reconhecem o serviço bem prestado, as pessoas comentam nas redes sociais o serviço bem prestado, porque é isso que as pessoas, nós como seres humanos, esquece servidor público e cidadão, nós somos pessoas, nós nos relacionamos, a vida é feita de relacionamentos. Perfeito. Professor, a gente está passando por uma discussão, né, a nível de Brasil, existe uma proposta, inclusive, do governo federal para uma reforma administrativa. Existem inúmeros discussões, mas alguns dos mais sensíveis é, por exemplo, a questão da estabilidade do servidor público, né? Existe uma percepção de alguns teóricos que a estabilidade acaba diminuindo o potencial de produtividade do servidor. Como a ciência da administração vê essa questão da estabilidade do serviço público? Bom, a estabilidade do serviço público, ela surge com um objetivo importantíssimo, que é aquele que protege o servidor público de eventuais ingerências politiqueiras. Perfeito. Né? Isso quer dizer, o servidor público ele precisa ter autonomia para tomar as decisões técnicas, executar os procedimentos técnicos adequados para o melhor atendimento ao cidadão, para a execução dos serviços públicos. E ele não pode ficar à mercê de eventuais más interesses dentro da administração pública que podem querer influenciá-lo a fazer aquilo que não é certo ou fazer aquilo que seja bom para um determinado governante, mas não seja o melhor para o interesse público. Então, no intuito de preservar a soberania do interesse público, se cria a estabilidade. Obviamente, quando a estabilidade ela se torna um valor absoluto, inquestionável e que em qualquer situação não pode ser violado, ele começa também a virar um esconderijo para a ineficiência, para a má prestação de serviço público. Então, obviamente que deve ser preservado no meu modesto modo de ver e no modo de ver da sociedade brasileira de administração pública, ele deve ser preservado. Entretanto, deve haver sim alguns mecanismos de avaliação de desempenho. O servidor público não pode ter medo da avaliação e deve sim ser cobrado e, eventualmente, se ele estiver trabalhando abaixo daquilo que a sociedade espera dele, ele deve receber eventuais advertências e punições, oportunidades para melhorar. E, caso esse problema não seja resolvido, eventualmente a exoneração acaba sendo o último remédio a ser adotado. Perfeito. Nesse sentido também da reforma administrativa, né, Topázio, eu quero pegar um gancho no que o professor Bernardo falou sobre gestão por indicadores, inclusive, né, para ter a condição de fazer uma avaliação da produtividade dos servidores, né? Tu acha que a prefeitura está preparada para fazer uma gestão por indicadores? Tem os seus processos mapeados? Como estabelecer um programa de gestão que tenha condições de avaliar de forma objetiva a produtividade dos servidores? Bom, eu acho que acredito que nessa questão, primeiro a gente tem que dar uma olhada no mundo inteiro como que essa questão do servidor público, né, professor, é trabalhada. Nós temos diferentes modelos, desde a estabilidade 100% até a não estabilidade. E eu acho que no Brasil há que ter bom senso com relação a isso, né? Segundo,
acho que muito dessa discussão vem lá de trás, quando nós tínhamos aí na escola da administração pública a questão do patrimonialismo, onde o prefeito confundia o público com o privado, era o senhor absoluto da gestão pública. E hoje em dia não é mais assim, os órgãos de controle estão aí para coibir excessos. Terceiro, o servidor público tem que ser cada vez mais profissional, ele tem que se encarar como um profissional da gestão pública. Hoje, um bom fiscal de tributos, ele é um profissional daquilo que ele faz, ele é absolutamente capacitado para aquilo. Um procurador do município, um nosso profissional da área da saúde, ele é profissional nessa área. Portanto, eu tenho já ouvido, em pouco tempo de prefeitura, também falas que vêm no sentido contrário, onde os profissionais dizem, poxa, não faz sentido eu me dedicar e ganhar a mesma coisa que o meu colega de mesa ou de trabalho, que também não se dedica tanto quanto eu me dedico. Então essa é a contramoeda, né? O outro lado da moeda da estabilidade. Né? Agora, é importante que a gente veja que todas essas discussões de reforma administrativa sempre valem para quem ainda não adentrou no serviço público. Né? Os nossos servidores públicos estão sendo regidos pela atual legislação. Perfeito. Então, é importante que eles, inclusive, nos ajudem a aprimorar o processo. Né? Então, todas essas questões que a gente observa no nosso dia a dia de trabalho seriam muito melhor avaliadas se nós tivéssemos regras melhor definidas para o futuro. Né? Então, acho que isso é fundamental para que a gente tenha um aprimoramento cada vez melhor dessa relação entre a administração pública e o seu quadro de profissionais. Né? E aí, só voltando ao ponto da segunda pergunta, eu também, enquanto administração, não posso me furtar de capacitar cada vez mais o servidor público. Né? Eu acho que essa iniciativa da escola do servidor público, da universidade do servidor público, é fundamental. Porque o mundo muda, professor, os processos mudam, e às vezes a gente esquece que o servidor precisa ser atualizado, ele precisa estar lá sendo atualizado. Por quê? Porque na iniciativa privada, ele acaba se atualizando por conta própria, porque ele tem mais liberdade, ele tem mais ferramentas para fazer essa atualização. Enquanto que aqui na área pública, às vezes depende um pouco dessa iniciativa da gestão. Perfeito. Nesse sentido, antes de finalizar, né, eu quero trazer o elemento da tecnologia. A gente está vivendo ainda, né, a pandemia. Como a tecnologia pode auxiliar a melhora, a eficiência dos serviços públicos com o objetivo do atendimento ao cidadão, que foi o elemento central que vocês dois colocaram. Né? O objetivo da nova administração pública, da administração pública eficiente, é a prestação de serviço ao cidadão. Como que a tecnologia pode auxiliar nesse sentido? A tecnologia pode ajudar em muitos sentidos. Pode ajudar na melhoria do acesso à informação, na melhoria da transparência e, principalmente, na melhoria da interatividade. O nosso vice-prefeito fez menção a isso há pouco e eu concordo totalmente. A interatividade entre a administração pública e o cidadão, ela foi dinamizada com o uso de ferramentas tecnológicas. Mas nós temos que também tomar cuidado em relação à tecnologia, porque a gente tem que tomar cuidado para não transferir processos lentos e disfuncionais da administração tradicional para dentro da tecnologia, para dentro de uma plataforma. Com isso, nós estamos criando um processo eletrônico lento, muitas vezes disfuncional, foi a palavra que eu usei, para dentro do mundo real para o mundo virtual, sem necessariamente produzir resultados positivos para o cidadão. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter. Mas, e outro cuidado importante que se deve ter com esse avanço do mundo eletrônico e digital, é o cuidado para não excluir as pessoas que já estão excluídas. Há pessoas que não participam desse mundo eletrônico da forma como gostariam, ou às vezes pessoas idosas, pessoas de baixa renda, que já estão excluídas de muitos serviços da administração pública. Esse avançar do mundo eletrônico pode acabar tornando essas pessoas ainda mais excluídas. Então esse é um segundo cuidado que eu acredito que nós também devemos ter quando a gente fala do avanço do governo eletrônico na administração. Perfeito. Nesse sentido, Topázio, a gente tem, como eu iniciei falando, uma demanda por serviços crescentes, né? Por outro lado, os recursos são escassos.
né, principalmente nas atividades e meios, né, há uma escassez cada vez maior de servidores, justamente pelo custo, alto custo, que é um servidor público, né, em termos de folha de pagamento, previdência, né? Como que a tecnologia pode nos ajudar nesse sentido, né, a sanar essas inúmeras demandas que nós temos? Eu concordo com o professor Maia na colocação dele, porque nós não podemos apressar e fazer errado mais rápido aquilo que a gente faz. Né? Então, dentro dessa questão de estabelecer prioridades, que é a grande função de um administrador público, nós temos que pegar e mapear aqueles processos que mais impactam na cidade e dar atenção a esses processos de maneira mais ágil, de maneira mais focada. Porque se eu não tenho tantos servidores públicos, ou se eu não tenho tantos servidores, tantos profissionais, a tecnologia tem que compensar isso. E ela só compensará se os nossos processos forem, como a gente chama, processos forem capazes de entregar aquilo que prometem. Então, cabe à gestão pública definir quais processos serão alvo dessas melhorias ou dessas inovações, lembrando que nem todos nós somos digitais. Nós temos uma parcela da população, que alguns falam de 20% a 25%, que ainda não são digitais e não podem ficar excluídos da gestão pública. Então, essa preocupação nós temos, o prefeito Jean tem sido incansável em estimular o secretariado nessa área, para que a gente mapeie exatamente aqueles processos que vão dar mais impacto junto ao cidadão e fazer com que eles sejam mais ágeis, mais práticos, assim por diante. Maravilha. Agradecendo a vocês, quero passar a palavra para cada um de vocês, que são servidores públicos também, né, para que deixe uma mensagem para os nossos servidores da Prefeitura de Florianópolis, começando pelo professor Bernardo, né, nessa semana do servidor público. Eu gostaria de cumprimentar todos os servidores aí do município de Florianópolis e dizer a eles da importância dessa atividade que eles escolheram exercer aí nas suas vidas, né? Uma vez que é por meio do serviço público que muitos cidadãos, ou grande parte dos cidadãos, têm acesso aos serviços públicos, e da importância da gente zelar pelos serviços públicos de qualidade, para que cada vez mais as pessoas se sintam abraçadas e envolvidas e motivadas a utilizar e demandar a administração pública naquilo que elas precisam. Então, um abraço a todos os servidores públicos e um feliz dia do servidor público. Maravilha, professor. Nosso vice-prefeito, Topázio, deixa uma mensagem para os nossos servidores da Prefeitura de Florianópolis. Bom, nesse primeiro ano que nós estamos juntos aqui nessa relação de trabalho, quero também da mesma forma deixar os meus cumprimentos pela passagem desse dia que marca o servidor público, apenas para que nós lembremos, né, que existe um dia do servidor público, que o servidor público tem 365 dias por ano da nossa atenção e da atenção da população. Agradecer de toda a ordem o trabalho que os servidores públicos vêm fazendo pela cidade, altamente impactada pela pandemia que nos assola nesse tempo, onde nós tivemos aí que nos desdobrar na área da limpeza pública, na área da assistência social, na área da saúde, na área da educação, na área dos processos internos da prefeitura, na segurança pública, em todas as áreas que a prefeitura atua. Então, isso só foi possível que hoje nós somos considerados uma das melhores gestões de administração do Brasil, a segunda cidade, né, do que o pessoal chama de cidades mais inteligentes no Brasil, recentemente premiada, a primeira cidade em eficiência na questão da gestão da pandemia, graças ao trabalho de todos nós que somos servidores do público. Maravilha, quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse primeiro dia da Semana do Servidor Público, nosso lançamento da Universidade Corporativa do Servidor Público, né? Lembrando que amanhã nós retomamos às 9h30 com mais um painel. E quem não se inscreveu ainda tem a oportunidade de entrar no portal do servidor, no site da Prefeitura, e se inscrever ainda com os certificados que terão validade, inclusive, para promoção e progressão funcional. Agradecer à Câmara Municipal de Florianópolis, né, no nome do seu presidente, Roberto Catumi, né, por nos possibilitar fazer as gravações da Universidade Corporativa aqui nos estúdios. Muito obrigado a todos os vereadores e encontro vocês novamente amanhã. Até lá!